Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever gratuitamente aqui dentro do canal. E no decorrer dessa análise, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha para a gente manter aqui esse conteúdo gratuito que já vem desde 2010. Vamos lá, então, começar a análise aqui do Ibovespa. O Ibov, no pregão de hoje, apresentou aqui uma alta de 0,76%, conseguindo não dar sequência a esse candle grande de baixa, conseguindo voltar a fechar acima da média. Enfim, lembrando, o Ibov na sexta-feira anulou o sinal de alta aqui do gráfico diário, fechou abaixo da média, mas não fez uma nova mínima na sequência. Voltou, na realidade, voltou aqui para cima da média. Ótimo. A tendência de alta está mantida ainda, enquanto o Ibov estiver acima dessa região, a tendência de alta está mantida, ou seja, a expectativa do índice ter uma nova movimentação para cima dessa máxima aqui, buscando a região 129 a 130, segue válida. Tá? Então é isso, eu ainda fico atento mais a posições de compra do que posições de venda, mas não descartando também alguma outra posição de venda aqui em relação às operações de swing trade. Então o Ibovespa segue em tendência de alta, esse movimento de alta foi bom, e o de pregão de hoje foi bom, por ter voltado para cima da média, reforça um pouco mais a expectativa de subida se superar a máxima da sexta, localizada em 126.524. Se tiver mais um pregão aqui assim, mesmo perdendo essa mínima agora, já não seria algo tão relevante, desde que no pregão seguinte já conseguisse fazer algo assim, reforçaria uma expectativa mais positiva para o índice. No mini índice, olhando para o gráfico de 60 minutos e observando aqui o que tivemos no pregão de hoje, abriu subindo, vinha já com 3 barras aqui, abriu subindo, voltou para cima desse patamar aqui, ó, primeiro ponto, depois ainda voltou para cima dessa região, já, deixa eu tirar essa linha daqui, voltou para cima dessa região, voltou para cima desse patamar, então foi fechando acima de níveis de resistência, antigos suportes, e bateu nesse nível aqui de antigo suporte e se sustentou acima não só desse, mas das médias, isso gera uma expectativa mais positiva. Logo, para o próximo pregão se abrir subindo, gerando aqui um sinal de alta, ou seja, de bater na média e gerar uma sinalização de subida aqui na primeira hora de pregão, eu olharia mais para buscar operações de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Eu daria preferência por venda, preferencialmente abaixo dessa região aqui, ó. O ideal seria para baixo desse patamar aqui, localizado ali em torno dos 125.430 pontos, por aqui assim. Dá para olhar para a possível venda abaixo dessa região aqui, que seria abaixo dos 125.660? Sim, mas eu daria preferência abaixo dos 425. Colocando no gráfico 5 minutos, vai ficar um pouco mais claro aqui. Essa região aqui seria 615, e aqui uma faixa mais perto dos 425. Então, se vier aqui embaixo, dá para buscar, se, por exemplo, fura aqui e depois gera um sinal de topo, dá para buscar venda abaixo de 660 ou 615? Sim, topo descendente preferencialmente. Melhor ainda se for abaixo do patamar, demonstrando mais fraqueza, mais força por parte dos vendedores e fraqueza dos compradores para buscar essas operações de venda. Tá? Agora, se conseguir aqui, ó, depois de ter caído aqui, ter voltado, quebrado a estrutura de baixo no G5, abre subindo aqui, o foco seria mais buscar a operação de compra, conforme já comentado no gráfico desses 60 minutos, ou seja, abre subindo, gerando um retorno do preço aí para cima dos 125.855, fica mais para se buscar a operação de compra. No dólar, o dia de hoje, olhando no gráfico diário aqui, o dia de hoje apresentou aqui uma queda, lembrando, o dólar está abaixo da média, o comportamento a tendência de baixa no curto prazo, enquanto estiver abaixo da média, a expectativa é que possa buscar nível de suporte mais baixo, a região abaixo ali dos 755, buscando principalmente a região dos 705, 707. Então seria essa expectativa para o dólar. O que eu quero dizer é que para cima pode até ir, mas ainda a forma como está indo, eu considero mais fraca. Até comentei isso no radar da semana, que vai ficar disponível aqui para todos a partir de amanhã. Eu já publiquei no final de semana aí para membros do canal. O que nós temos aqui no gráfico 60 minutos é, de forma resumida, é uma lateralização grande. Arriscar um pouco mais para venda seria
o mais interessante no meu, olhando aqui até posicionamento de média, olhando aqui esse movimento fraco de subida, se abre caindo, dá para olhar um pouquinho mais para topo descendente no gráfico de 5 minutos, tentando pegar um movimento para essa região de suporte aqui, ou seja, lá para a faixa dos 770, 5,770. Para compra, o mais interessante na realidade seria sair dessa região aqui, né? Sair aqui desse patamar, gerar algo mais relevante para cima desses 3 topos aqui e passar a proporcionar fundo ascendente acima dos 832. Qual outra alternativa de operação também? Se o mercado vem aqui caminhando de maneira assim mais fraca para cá, bateu aqui, gerou algum sinal de topo aqui nessa região no G30 é gráfico de 30 minutos ou no gráfico de 60 minutos, olharia para buscar a operação de venda não só para esse suporte, mas também para esse suporte aqui. Tá? Então isso seria o que estaria interessado em fazer no dólar em termos de day trade para o próximo pregão. Petrobras, PETR4, apresentou no pregão de hoje uma alta de 0,68%, bateu na média, não conseguiu voltar para cima, a tendência da Petro está indefinida, ela está entre as médias, não é um ativo que eu ficaria muito interessado em buscar operações de compra nesse momento. Eu já comentei, para sendo mais agressivo, fechamento acima da média com nova máxima, para buscar alguma entrada, mas mesmo assim vai ficar muito em cima dos níveis de resistência. Caso abra compra no rompimento não só da máxima de hoje ou da máxima do pregão anterior, 37,03, stop ficaria abaixo dessa mínima aqui, e mais como já mencionei, vai ter resistência por volta dos 37,30 e resistência aqui que é muito próximo, quando falo, já mencionei, a questão da proximidade da zona de resistência, enfim, dentro de um cenário de indefinição no curto prazo, apesar da tendência de prazo maior ser ainda positiva, ou seja, o preço lá se sustentando acima da média do gráfico semanal e também no gráfico mensal ainda alinhado um pouco mais para cima, sem sinal mais forte de baixo, principalmente no gráfico mensal. A Vale 3 no pregão de hoje, alta de 1,04%, olhando para o gráfico 120 minutos, gerou ali um fundinho ascendente, muito próximo dos topos anteriores, mas para quem abriu compra, stop ficando aqui abaixo da mínima desse fundo, abaixo de 54,56, a ação está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, que é bem fraca por enquanto, e até dá para ver mais pela inclinação, olha a diferença de inclinação desse movimento de baixo, e olha o quanto está sofrendo para conseguir ficar acima dessa região aqui, ó, que essa máxima é 55,40, fechou em 55,40 aqui exatamente. Segue ainda com a expectativa de poder buscar uma região de 56,40. Aborta isso ou afasta essa possibilidade, trazendo um viés de baixo, através de um fechamento abaixo da média, mais forte ainda se for abaixo dos 54,30 e com nova mínima na sequência. Isso reforçaria uma chance de continuar caindo, de vir perder essa leve tendência de alta, que essa leve linha tendência de alta aqui no gráfico diário. Então é isso, está um pouco mais para subir, mas com uma relação de retorno mais favorável, compra mais curta, quem tiver comprado já tem um ponto aí de botar stop ou abaixo aí dos 54,30. Olhando aqui para as demais ações, recomendações de compra no pregão de hoje, a ZTC3, recomendação aí de saída dessa congestão, ela até oscilou acima, mas não conseguiu se manter acima, fechou com alta de 1,27%, todos os detalhes da entrada, do ponto de entrada, do objetivo, onde fica o stop, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Tá? Então essa foi a primeira recomendação passada hoje, e a Alus 3 também é uma recomendação passada hoje na expectativa também de continuidade dessa subida, para busca dessa resistência aqui, ou até um ponto mais alto aqui no papel, dando aqui um zoom menos, um ponto mais alto desses fundos aqui anteriores, essa grande barra de baixa e esse fundo aqui. Então, papel dentro da tendência de alta de curto prazo, médias aí um pouco mais alinhadas para cima, stop, objetivo, quantos por cento do capital alocado, está tudo dentro do aplicativo DV Invest. Ativo que a gente ainda segue posicionado na venda, Move 3, fechou com alta de 3,89% no pregão de hoje, o stop já foi reposicionado para um nível de preço que não sai mais perdendo, a não ser que abra um gap de alta acima do preço nosso de venda, mas seguimos aí na ponta vendedora em cima desse papel. O outro ativo é a compra aqui de Magazine Luiza, que fechou com alta de 2,69%, seguimos também posicionado, ainda sem nenhuma mudança do stop, o stop foi mudado na sexta-feira, mas não fiz uma mudança no pregão de hoje, então seguimos posicionado aí com stop parcial nessa, stop parcial se bater no stop é um stop parcial, não é um stop cheio
na MGLU3. E é outro ativo que a gente está comprado, CIAB3, terceiro pregão aqui que a gente já está comprado, alta de 1,35%, o mercado perdeu pouquinho de força, então os ativos conseguiram até oscilar acima desse, como a CAB3, acima do topo anterior, mas não consegue ainda evoluir bem. Vamos ver se acelera pelo menos mais um pregão aí para fazer com uma mudança, uma possível mudança de stop nessa operação. Destaque de alta no pregão de hoje, COG-N3, isso destaque dentro do Ibovespa. Depois da COG-N3 teve até GGBR4 que eu vou comentar também aqui nessa análise, na lista de pedidos de análise. COG-N3 alta de 5,92%, está dentro de uma tendência de alta, forte alta nesse pregão, pivôzão de alta em cima de zona de resistência, deu ali uma leve correção que dá para ver pelo gráfico 120 minutos, ó, uma correçãozinha, pivôzinho novo de alta, nova movimentação de subida. Quem quiser colocar um stop mais bem protegido aqui, fica abaixo dessa mínima, abaixo de R$1,47, ativo com um valor mais baixo aí de cotação. O ponto favorável, olhando para o gráfico semanal, é ela ter quebrado a estrutura de baixa no gráfico semanal. Subiu e rompeu essa máxima aqui, então é um ponto bom. Qual é o próximo nível de resistência? A região ali na faixa de R$1,67 é um ponto de resistência. Acima disso, o outro nível vai ficar em 1,89. O ideal para uma nova entrada, falando principalmente aí de swing trade ou mesmo de position trade, é ter algum processo de correção, algum movimento ou lateral ou de baixo que venha testar alguns níveis de suporte, sejam essas resistências que foram superadas, esses topos anteriores, um primeiro localizado em 1,53, o próximo localizado mais por volta de 1,47, ou mesmo a região da média móvel exponencial de 10 períodos, ou esse topo aqui anterior. A média está na faixa de 1,45. Depois de COG-N3, quem se destacou, só que negativamente no dia, para variar, Azul 4. Podia mudar para vermelho 4 também, né? Brincadeira. Azul 4, 3,17% de queda, segue sendo um ativo ruinhado, alto, mas é a fusão com a Gol. Graficamente ainda não apresentou nada que reforce aí que o mercado está interpretando isso como algo positivo. Enfim, longo prazo é de baixo, médio prazo também de baixo, curto prazo também de baixo. Pode subir no curtíssimo curto prazo? Pode. Tem algum sinal? Não tem ainda nenhum sinal, tá? Com várias máximas descendentes. Então, isso está sendo dominado pelos vendedores para gerar alguma sinalização de alta, expressão da máxima do que no anterior. Arriscar a compra sim, não seria a minha escolha dentro do cenário gráfico desse papel, por enquanto. Depois disso, eu vou falar dos ativos aqui que foram solicitados. Bradesco, BBDC4 fechou praticamente no 0 a 0, mais 0,08%. Continua dentro aí de uma tendênciazinha de alta. Na verdade, ficou um pouquinho mais até indefinida, né? Depois que ela fez isso aqui, ó. Quando fala na realidade, é que assim, ó, vê isso aqui, perdeu essa mínima aqui, ficou ali mais para indefinição, mas ainda brigando ali com as médias. Importante ficar acima dessa região aqui, não só desses fundos aqui anteriores, mas desse topo anterior. Ou seja, se não ganhar muita força para baixo, gerar um novo sinal de alta aqui nos próximos pregões, tiver mais um pregão aqui com máxima descendente e gerar um sinalzinho de alta, teria espaço para arriscar alguma compra, tentando pegar no próximo movimento aqui para casa dos R$13, ou até mesmo um pouco mais acima na faixa ali dos 13,35, 13,40. Mas, por enquanto, ainda não seria uma entrada em Bradesco. Quem quiser trabalhar com stop um pouco mais protegido aqui, seria a perda dessa mínima, ou ainda abaixo da mínima desse grande candle de alta, que teria mais proteção aí de níveis de suporte, onde o preço pode parar de cair e voltar a subir. BPAC 11, queda hoje de 1,77%, saiu aí questão de relatório, né, resultado do papel. Lá dentro do aplicativo do EV Invest, acompanha, acesse lá, que tá tendo todos os relatórios estão saindo lá das empresas que estão divulgando seus resultados trimestrais. Tem lá resultado fundamental, tem lá o relatório fundamentalista de todos esses papéis. Então já saiu aí de Bradesco, já saiu de BPAC, já saiu de Tuba, enfim, dos ativos que estão soltando. BPAC foi hoje. Então tá lá dentro do aplicativo para vocês saberem mais a respeito, o link está aqui embaixo. Então aqui o dia de hoje, queda de 1,77%, topinho descendente, é um ativo que eu ainda olho para compra, por mais que tenha gerado um topo descendente. Não para comprar aqui agora, mas para avaliar os próximos pregões, assim como o Bradesco ali. Mas a minha preferência é mais por ativos que estão um pouco mais fortes, como Itube, como BPAC, como o
Banco do Brasil, BBS3, ativos que chamam mais minha atenção, mas não que eu descarto uma operação em Bradesco, a gente até fez uma na semana passada ou retrasada que deu bem certo em Bradesco. Vamos ver se gera novas oportunidades. Mas nesse momento aqui, oscilação abaixo dessa mínima de BPAC 11, isso fica a expectativa de poder ter algo mais para baixo aí no curtíssimo prazo, mas de olho, eu ficaria de olho em possível oportunidade que pode acontecer no decorrer dessa semana, ou mesmo no início da próxima semana, mas eu ficaria atento a mais para compra ainda. Isso não significa dizer que ela não possa cair forte, apenas que nesse momento não me interessaria em vender esse topo descendente. Depois disso, falando sempre de forma um pouquinho mais objetiva, né? O mercado pode ir para cá, mas beleza, o que eu faria dentro desse contexto aí? Então, dentro do atual contexto, eu ficaria monitorando, eu estou monitorando, possibilidade de compra em BPAC 11. Olhando aqui para o contrato futuro do milho, que foi uma solicitação enviada aí aqui embaixo, nos comentários, quase não saiu, nos comentários dessa análise de fechamento pregão, inclusive você pode usar os comentários para colocar aí qual ativo você quer que seja analisado aí na próxima análise de fechamento pregão. Olhando para um prazo maior, primeiramente no contrato futuro aqui do milho, a gente tem, lembrando que o contrato vigente é o CCMH25, tá? Então eu estou olhando aqui a série histórica. Olhando aqui, nós temos, beleza, já está certo aqui. Temos ali uma subida, um pivôzinho de alta, ainda mais fraco do que foi essa queda, que por enquanto vai apontando para chegar aqui nesse nível de preço mais relevante na faixa de 85,55. E acima disso tem ali uma região de 90. Então, esses são os níveis de desafio mais importantes. Tem algum sinal de baixa aqui? Não. Perdeu um pouquinho de força aqui perto dessa resistência, mas continua ainda alinhado mais para cima. E olhando por um prazo mais curto, que seria o semanal, dá para se ver que o mercado vem sustentando ali, entrando pressão compradora, quando retorna à média de comportamento dos últimos 10 candles aqui, que seria 10 semanas. De novo subiu, retornou aqui para cima da média e de novo está tendo um movimento de subida. Então tem um cenário positivo de curto a médio prazo, apontando para aqueles níveis de preço. Então nesse momento, cenário mais favorável para seguir um pouco mais em buscar oportunidades de compra, principalmente quando for testar, ou se tiver movimento de queda, testando níveis de suporte como média, topo anterior que foi rompido, ou seja, essa região aqui já seria uma região importante, ali perto dos 76, seria uma região importante aí de suporte. Mas, enfim, segue aí apontando mais para cima o contrato futuro do milho. Seguindo para falar aqui agora de Cosan. Cosan terminou o pregão com alta de 3,76%. Essa alta muda a tendência dela de baixa? Não. A tendência de baixa dela vai ser revertida se ela retornar para cima dessa máxima aqui, que está localizada em R$ 8,09. Então, se esse ativo conseguir superar essa máxima, ela anula a tendência de baixa e ela começa a trazer uma expectativa mais favorável de buscar operações de compra de swing trade. Comprar esse ativo se supera essa máxima? Pode até dar certo, mas eu prefiro ficar de fora, porque é contra a tendência, é muito próximo da média, muito próximo da região de resistência, antigo suporte. Então, por esse motivo e também por não estar tão distante ali para a mudança de tendência, eu prefiro aguardar e até mesmo ter ativos mais interessantes, prefiro aguardar um cenário mais positivo para compra nesse papel. Dá para olhar para o gráfico mensal, que por toda essa queda aqui, por mais que ela venha fazer alguma correção aqui, a expectativa ainda é de vir caminhar para essa faixa aqui de preço. O caminho mais provável seria lá por volta dos 6,90 a 6,75. Depois disso, vou falar de Gerdau, que fechou aqui, a GGBR4 fechou com alta de 5,21%, reverteu um bom candle de baixa, ficou com a tendência um pouquinho mais indefinida. De forma resumida, seria algo assim, um fundo acima do fundo anterior, mas ainda mantendo topos descendentes. O último topo descendente está aqui, o mais representativo está aqui, a máxima em 18,57. O outro menos representativo, ou os dois menos representativos, na faixa de 17,99 a 17,92, zona de resistência. Quando fala menos representativo em termos de quebra da estrutura de baixa. O fato é que se conseguir ganhar força aqui para cima dessa região, principalmente R$18, e proporcionar sinal de alta acima já da região da 17,95 a 17,92, chamaria atenção para arriscar alguma operação de compra. Mas olhando para o cenário do gráfico semanal, essa queda aqui, perdendo esses fundos aqui anteriores,
Ativo ali com a média alinhada para baixo, já tem aqui 2 semanas, 2 para baixo, se fizer aqui mais umas 2 semanazinhas assim de lado, eu ficaria muito de olho para a ponta vendedora em Gerdau, tá? Muito mais de olho para a ponta vendedora. Ela teria que realmente mostrar mais força por parte dos compradores para arriscar mais compra nesse ativo, pensando seja para swing trade ou para um prazo maior, para ter uma melhor relação risco-retorno na operação. É isso, muito obrigado aí pela atenção de vocês, deixe seu like, seu joinha e te encontro aqui novamente na próxima análise de fechamento do pregão. Comente aqui embaixo a respeito e também sobre o ativo que você quer que seja analisado na próxima análise. Até mais.